Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que vocês estão sobre seus pés, abram suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 35 até o versículo 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. Depois nós vamos ler Salmo 3, verso 5. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Olha para o lado aí, verifica se tem alguém sem a Bíblia, se aproxima. Se estiver procurando ainda, ajuda a procurar. Amém? Para que nós todos possamos fazer leitura da palavra de Deus. Todos encontraram? Irmãos, preste atenção no que está escrito aí, amém? Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra. O que Jesus disse? Passemos. Jesus disse talvez, quem sabe, talvez amanhã, mais tarde. Não, ele disse para outra. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Abra, por favor, Salmo de número 3, verso de número 5. Só para nós podermos fazer uma comparação. Amém? Amém. Enquanto você procura, eu já quero agradecer ao pastor Paulinho e as demais irmãs na direção deste culto. Amém? Dizer para você, irmãos, que os irmãos já estão acostumados comigo. Eu tenho uma palavra mais pastoral, não é? Não sou muito de pregação, sou mais uma palavra. Até gosto mais do culto de doutrina, né? Eu amo o culto de doutrina por causa disso. Amém? Amém. Salmo de número 3, o verso de número 5 diz assim: eu me deitei e acordei. Acordei. Esse salmo está falando da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Mas nós vamos fazer uma comparação. Pode tomar seu assento, por favor. E eu gostaria de pedir a você que deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Amém? Irmãos, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Todos nós aqui já ouvimos uma saudação, uma palavra, um louvor. Todos nós conhecemos demais esse texto. Mas é sempre bom, eu gosto de pregar nesses textos mais conhecidos da Bíblia. Porque até porque as pessoas dizem que já não tem mais o que dizer desses textos. Mas todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, Deus tem algo para revelar para as nossas vidas. Amém? Esse texto vai nos dizer que chegando já à tarde do dia, e que dia era esse? Ele começa no capítulo 4. Jesus ficou o dia inteiro pregando a palavra de Deus. Ele começa de manhã cedo, ele passa pela parte da manhã pregando, ele passa o período da tarde, e quando vai dando a tardezinha, no fim do dia, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: passemos para outra margem. E os discípulos obedeceram a Jesus. Eles entraram no barco
Quando estavam navegando, chegaram no meio do mar. A Bíblia vai dizer, na verdade Marcos vai dizer, que uma grande tempestade se levantou contra aquelas vidas. E o que me impressiona, irmãos, é que Jesus estava dormindo. Irmão, já esteve no meio de uma tempestade, dentro de um barco? No meio do mar? Quem já esteve? Eu já estive. Um dia nós atravessamos para um determinado lugar chamado Três Ilhas, nós fomos lá. O mar estava um tapete. Na hora de voltar, o dono do barco virou e falou assim: vamos embora logo, porque o vento abriu. E se nós não sairmos daqui logo, nós vamos ter que passar a noite aqui nessa ilha. Eu falei, beleza. Irmãos, eu me segurei naquele barco. Quase que eu cantei um hino. Segura na mão de Deus. Porque eu achei que aquilo ia afundar. Não tem como. Eu fiquei imaginando como que Jesus dormiu nesse barco. Até porque o barco por si só não deixa você quieto. Você começa a pular, vai para um lado, vai para o outro. Você não consegue, você passa mal. Eu fiquei imaginando Jesus dormindo no barco. Quando a tempestade começa, os discípulos não despertaram Jesus logo. Eles tentaram conduzir o barco. Por quê? Porque parte dos discípulos que estavam ali eram pescadores. O mar de Genezaré, na verdade, não é um mar, é um grande lago. Eles conheciam aquele lugar, conheciam o barco. Eles podiam e poderiam conduzir aquele barco no meio da tempestade. Mas chegou um momento em que toda a habilidade que eles tinham, a capacidade de conhecimento, não serviu mais para conduzir aquele barco. E eles perderam o controle daquela embarcação. E a Bíblia vai dizer que as ondas do barco, as ondas do mar, começaram a invadir aquele barco. E eles temeram tanto que eles acharam que iam perder as suas vidas. E Jesus, dormindo em uma almofada. Eu queria chamar a atenção para vocês, irmãos, porque nós estamos num culto missionário. E Jesus disse: nós vamos chegar do outro lado. Quando estavam atravessando, a tempestade se abateu. Tempestade, irmãos, elas chegam nas nossas vidas. Você pode ser um crente fiel, pode não ser fiel. Você pode ser alto, baixo, gordo, magro, bonito, feio. Eu acho que até por feio é pior, porque além de ser feio, vem uma tempestade aí. Você pode ter dinheiro, pode ter o que você quiser. A Bíblia diz que a tempestade vem, principalmente para quem entra dentro do barco. Principalmente. E se tem uma coisa, irmãos, é que ela vai chegar. E ela não avisa. A tempestade, ela não avisa. Quando os discípulos entraram no barco, havia tempestade? Não. Até porque se houvesse, eles não teriam entrado no barco. Quando eles entraram, o mar estava calmo. Eles entraram no barco, seguiram viagem. No meio da viagem, a tempestade se levantou. Não avisou. Ela não avisa. E o que é tempestade nas nossas vidas? Você pode acordar de manhã cedo para ir trabalhar, chegar no emprego, o seu patrão te chamar e falar assim: a partir de hoje você não faz mais parte do quadro de funcionários. Nos dias de hoje, irmãos, perder o emprego é uma tempestade. Você pode sentir uma dor de cabeça, ir no hospital, chegar no hospital, sempre ter a saúde perfeita. Quando chega lá, o médico olha para você e fala assim: infelizmente, é terminal. Não tem solução, não tem problema. É uma tempestade. Tempestades acontecem. Tempestades, elas vêm. E não tem como fugir. Se você está dentro do barco, não tem como fugir. Até porque quem é que pula para fora do barco no meio de uma tempestade? Ninguém. Então, irmão, se você quer servir a Deus, se você quer buscar, quer fazer a obra missionária, se prepare.
porque tem uma tempestade preparada para você. Vem tempestade aí. Mas o importante é saber que Jesus está no barco. Porque Jesus não disse que vai nos livrar de todo mal. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus disse: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Daniel, Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou ele os seus amigos, Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus livrou eles dentro da fornalha. Então, tempestade você vai passar. Em 2014 eu passei por uma. Meu pai faleceu. Eu não esperava. Foi uma bancada na minha vida. Era uma terça-feira, nós estávamos fazendo um churrasco. Ele estava ali feliz, alegre da vida, normal. Comeu, levantou, falou: vou descer, vou dormir, que já está tarde. Desceu. Quando deu de madrugada, e essas coisas só acontecem de madrugada. Quando deu 1h30 da madrugada, minha mãe me ligou e falou assim: ó, vem aqui, que teu pai está caído aqui no chão. Eu desci, ele estava com os olhos fechados e nunca mais abriu os olhos. Faleceu, morreu. Foi uma tempestade na minha vida. Mas eu tirei uma lição nessa tempestade. É que eu descobri que havia dentro de mim uma força que eu não tinha, que eu não sabia que tinha. E quem me deu essa força? Então a tempestade, às vezes, ela vem na nossa vida para mostrar uma coisa: que nós precisamos nos apegar a Deus. Porque se nós não nos apegarmos a Deus, se nós não estivermos com nossos olhos fixados em Deus, a tempestade vai afundar o nosso barco. Os discípulos ficaram tão desesperados que eles começaram a acordar o mestre. Mestre, desperta, porque perecemos, estamos morrendo. Jesus acorda, irmãos. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você: quem foi que disse para os discípulos que eles estavam perecendo? Jesus não havia dito no começo que eles iam passar e chegar do outro lado? Jesus não falou: passemos para o outro lado? Jesus não havia garantido que eles chegariam do outro lado? Então por que ter medo da tempestade? Se foi Jesus que liberou a palavra, se foi Jesus que disse: passemos para o outro lado. Às vezes o que nos falta é confiança na palavra de Deus. E precisamos, irmãos, que Deus faça a mesma promessa todos os dias da nossa vida. E Jesus não precisa falar 1, 2, 3 vezes. Ele fala uma. Quem precisa falar muito sou eu e você. Jesus só fala. E se ele já liberou a palavra, se ele disse que você vai chegar do outro lado, então você vai chegar do outro lado. Se Jesus disse que a tua família vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Se Jesus já disse que a porta vai se abrir, então a porta vai se abrir. O problema é que nós somos imediatistas, nós queremos agora. Deus tem que fazer agora. E Deus não faz agora, Deus faz no tempo dele. É no tempo dele. Porque senão Jesus tinha repreendido a tempestade na hora que ela começou. Mas ele deixou chegar num ponto em que os discípulos não tinham mais controle da situação. E eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Mesmo que você perca o controle da sua vida, todavia Deus nunca perderá o controle. Deus não perde o controle da situação. Quem perde sou eu. Quem perde a habilidade e o controle da minha vida sou eu. Mas Deus, Ele nunca perde o controle. Toma isso como palavra profética para a sua vida. Quando você se encontrar no meio da tempestade, quando o vento bater forte, você achar que o barco vai afundar, lembra, Deus nunca perde o controle. Ele nunca perde o controle. Você nunca vai ver Deus desesperado. Você nunca vai ver Deus aflito. Até porque ele estava dormindo no meio de uma
tempestade. E por que Jesus estava dormindo? Duas coisas. Primeiro, porque ele era homem, como eu e como ele havia pregado o dia todo. Chegou naquele momento, estava cansado, deitou e... Mas por que ele estava dormindo no meio da tempestade? Porque ele era Deus. Salmo 103, verso 5 diz o quê? Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor. Então Deus, Jesus, sabia que o barco não ia afundar. Porque ele conhecia o que a palavra falava a respeito dele. Até porque foi ele mesmo que escreveu e determinou todas as coisas. Se Jesus está no barco, e eu creio que ele está, amém? Como é que o barco vai afundar? Não afunda, irmãos. Então por que o desespero dos discípulos? Por que a aflição? Barco aqui é igreja. Você acha que a igreja vai afundar? Não. Por quê? Porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, meu irmão, por que o medo? Por que o desespero? Então nós realmente não confiamos ou inteiramente na palavra de Deus. Porque antes da tempestade, Jesus já havia dito: passemos para o outro lado. Os discípulos ali aprenderam uma grande lição naquele dia. Que quem estava ali com eles garantia o que estava falando. Jesus se levanta, olha para o vento e diz assim: te aquieta. Olha para o mar e fala assim: te acalma. Parece que Jesus está falando com duas pessoas, com duas crianças. Até porque foi ele que criou o mar e ele criou o vento. Quando o vento escuta Jesus falando, ele fala: quem está falando é quem me criou, e eu tenho que obedecer. Quando o mar escuta a voz de Jesus, ele fala assim: quem está falando é quem me criou, e eu não posso ir contra a palavra deles. O mar se acalma, e o vento. Então Jesus tem autoridade sobre a tempestade que está sobre sua vida. Se você está passando por tempestade, por perseguição, Deus tem autoridade sobre essa tempestade que você está passando. Então qual é o problema? Jesus olha para os discípulos e fala assim: tendes pouca. Então o problema é a fé. O problema na minha vida, o problema na sua vida, talvez seja falta de fé. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Você tem escutado a palavra de Deus? A palavra de Deus tem entrado na sua vida? A palavra de Deus, ela tem mudado a sua vida? Porque o que nos falta é fé, e fé através da palavra de Deus. Quando Jesus é tentado no deserto, eu já falei isso aqui para os irmãos, quando Jesus é tentado no deserto, Satanás chega para ele a primeira vez, transforma essas pedras em pães. Jesus fala o que para ele? Mas qual é a primeira coisa que Jesus fala? Está escrito. Na segunda vez, Satanás aparece de novo, leva ele no pináculo e ele diz o que? Está escrito. Na terceira vez, Satanás mostra todos os reinos a ele. Jesus olha para ele e diz: está escrito. Jesus sabia o que estava escrito e aonde estava escrito. Jesus usou a palavra, quanto mais eu e você. Nós temos que usar a palavra de Deus. Segunda-feira passada foi um culto, todos os irmãos sabem. E no meio do culto eu levantei e fui embora. No meio do culto. E eu parei do lado de fora, comecei a conversar com minha irmã. Ela falou: mas você está indo embora por quê? Eu falei: não, me deu vontade de ir embora. Mas o irmão vai começar a revelar agora.
Mas ele também não vai pregar. Se não vai pregar, irmãos, por quê? Porque se eu quero alguma revelação, eu leio a Bíblia. Se eu quero ouvir alguma revelação para a minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler a Bíblia. Para que eu vou perder tempo ouvindo um homem revelando as coisas? Até porque eu não sei se é Deus realmente que está usando ele. Então, se eu quero ouvir revelação, eu abro a Bíblia. Eu não saio da minha casa para ir para um culto ouvir revelação. Mas não saio mesmo. Agora, me chama para ir para um culto de doutrina. Por quê? Porque tudo passa pela palavra. Se não tem palavra, sai fora. Porque o barco vai afundar. O barco vai afundar. Se não tem palavra, irmãos, sai. Afasta. Sabe o que acontece? Com nós passamos o dia inteiro na frente da televisão. O dia inteiro na frente da televisão. Se não tem um programa bom na televisão, vai para onde? Abre o Facebook e fica o dia inteiro. Não tem nada de bom. WhatsApp. Não tem nada de bom. Vai para casa de um amigo, de uma amiga, fica conversando o dia inteiro na frente da televisão. Chega no culto, quer ouvir revelação, quer ouvir visão, quer revisão. O pastor soa a camisa para pregar. Quando termina, que ele fecha, irmãos, vamos orar, agradecer a palavra. Mas não tem revelação, não. Não vai ter visão, não. Mas ler a palavra de Deus, buscar a presença de Deus, não quer. Chega no fim do culto, olha para o pastor e fala assim: pastor, ora por mim. E o pastor Paulinho fala assim: ora. Quando dá 3h30, 4 horas da manhã, o pastor Paulo acorda, porque às vezes Deus nos desperta esse horário. Ele fala assim: eu vou orar para aquele irmão, para aquela irmã. Mas o irmão e a irmã que pediu oração, está fazendo o quê? Dormindo. Pô, meu irmão, o barco vai afundar, filho. Não tem como não. Ou nós nos voltamos para a palavra de Deus, ou o barco vai afundar. Quando Jesus para a tempestade, quando Jesus para o vento, os discípulos, olha só, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: quem é esse que até o mar e o vento, mas não estavam todos os dias com ele? Não andavam para cima e para baixo com ele? Por que não o conheceram naquele momento? Porque na cultura deles, só quem podia abrir o mar ou mandar o mar parar era Deus. Só o vento só obedeceria a Deus. O mar vermelho foi aberto por, o rio Jordão foi aberto por, mas agora eles estavam ouvindo Jesus falar para o vento: acalma-te. Eles estavam ouvindo Jesus falar para o mar: acalma-te. E o mar obedeceu. Então aquele que estava ali era quem? Deus. Se Jesus não estiver no barco, não saia do lugar. E se você se encontrar no meio do mar com uma tempestade, não pula fora do barco. Por quê? Porque Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro da igreja. Se tem uma coisa que acontece nas nossas vidas, é quando a tempestade bate, a primeira coisa que a gente quer é sair da igreja. Mesmo assim, fica firme aonde Deus te colocou, porque Jesus está dentro do barco. Não saia de dentro do barco, porque o barco não vai afundar, porque Jesus está dentro dele, e Jesus já liberou uma palavra para mim e para você. Você vai chegar do outro lado. Eu vou repetir, irmãos. Você vai chegar do outro lado. Não é porque eu estou falando, é porque está escrito que você vai chegar do outro lado. Não importa a tempestade, não importa o vento. A única coisa que a tempestade pode fazer é balançar o barco, mas afundar. Por que os discípulos não precisavam ter medo? Primeiro, porque Jesus estava dentro do barco.
Se Jesus está dentro do barco, ele não afunda. Por que os discípulos não deveriam ter medo? Porque Jesus estava calmo e tranquilo dentro do barco. Amém? Tem alguém aí? Irmão, estou quieto. É uma palavra mais de reflexão para nós, sabe? A gente precisa ouvir a palavra de Deus, sabe? Nós precisamos aprender isso, porque os discípulos passaram por esse aperto, eles se desesperaram. Isso significa que eu e você também vamos. Se nós não nos lembrarmos da palavra que Jesus falou, e tem mais, o mar, a tempestade, ela às vezes fala mais alto do que a palavra de Deus. Você escutou isso? Às vezes a tempestade fala mais alto do que a palavra de Deus. Porque Jesus disse assim: passemos para o outro lado. Mas no meio da tempestade, os discípulos acharam que iam morrer. Esqueceram do que Jesus havia dito. Então a tempestade fala mais alto do que Deus. Se deixarmos, vamos dar mais ouvidos à tempestade. Mas Jesus se levantou e disse: acalma-te, aquieta-te. Quando chega no capítulo 5, Jesus chega do outro lado. E o que Jesus foi fazer do outro lado? Ele se encontrou com o endemoniado Gardá, que tinha 6.000 demônios na vida. Jesus o libertou. Era um homem que vivia nos sepulcros, era um homem que corria nu para cima e para baixo, louco, cheio de demônios. Jesus se encontra com ele, liberta a vida dele, restaura a vida dele. Quando Jesus entra no barco para voltar, aquele jovem, aquele homem quis vir com Jesus. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: não, tu não vai comigo não. Volta e anuncia o que te aconteceu. Quando você se propõe a passar para o outro lado, fazer a obra de Deus, Satanás já está lá do outro lado, te olhando, e fala assim: lá vem ele atrapalhar meus planos. Eu não posso deixar ele chegar aqui. É por isso que tempestades se levantam contra as nossas vidas. Porque quando você chegar do outro lado, as obras de Satanás serão desfeitas. Glória a Deus. Fique de pé comigo, por favor.